Ministrar uma palavra ao seu coração, que está lá em Jó, capítulo 1, verso de número 6. Jó 1, vamos ler até o versículo 6. E depois nós vamos ler o capítulo 2, do 1 ao 7. Jó 1, 6. Eu quero ler com você. Nós vamos ver um pouco hoje sobre a vida de Jó. Sobre a vida de Jó. Final do mês, último domingo do mês, o pastor Haroldo vai pregar sobre os últimos dias. Lembrando que todo último domingo do mês nós vamos falar sobre escatologia. Vamos falar sobre os sinais dos últimos tempos. Jó 1,6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe? Sebe é uma cerca de proteção, uma muralha. Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora o capítulo 2, verso de número 1. Capítulo 2, 1. Pela segunda vez agora Satanás se apresenta a Deus, pela segunda vez, não é repetição do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mas poupa-lhe a vida. Sabe, irmãos, a maioria de nós já conhecemos a história de Jó. A maioria de nós sabemos quem era Jó. Jó era parente de Abraão, vivia no mesmo tempo, quase que na mesma época. E a palavra é bem clara quando nós lemos os textos, quando nós caminhamos nas Escrituras, e nós vemos que Jó, diante de Deus, ele era um homem que tinha o olhar de Deus sobre a sua vida. Era um homem que Deus estava atento à sua caminhada. Era um homem que Deus estava atento ao que falava, ao que fazia, como fazia. E a palavra de Deus é essa. Está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro. Íntegro quer dizer irrepreensível em sua conduta, incorruptível. A Bíblia diz que ele é reto. Uma pessoa reta se comporta com justiça, com honestidade. Uma pessoa reta é verdadeira. A Bíblia diz que ele teme a Deus. Temer a Deus é estar na obediência e cumprir seus princípios e leis. Jó era assim.
Jó era obediente, Jó cumpria os princípios, Jó cumpria o que Deus tinha designado sobre a sua vida. E por último, a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Sabe, queridos, a palavra que Deus tem a respeito de Jó é muito forte. Deus não tinha uma opinião a respeito de Jó, ele tinha fatos. Quais são os fatos que Deus tem a seu respeito? Se Satanás se apresentasse diante do Senhor hoje, quais seriam os fatos que Deus elencava, ou elencaria ao seu respeito? Aprendemos que é possível com Jó ser rico e ser fiel ao Senhor. Aprendemos que é possível ser rico e ser piedoso. Jó era um homem piedoso. Nós aprendemos que com Jó que ser rico, podemos ser rico e ter uma família unida. Jó tinha uns filhos unidos, Jó tinha uma família unida. A Bíblia diz que eles festejavam juntos, eles comiam juntos, eles andavam juntos. Então é possível ser rico e ainda assim ter uma família unida. É possível também, meu irmão, ser rico e ser reto, ser temente, ser íntegro e se desviar do mal. Pastor, o que o senhor está dizendo? Por que o senhor está falando isso? Porque tem muitas pessoas na igreja ou fora dela que acham que ser rico é um problema, que acha que ter dinheiro é um problema. Não, meu irmão, dinheiro não é a solução é Jesus, mas dinheiro é uma ferramenta que Deus vai usar através de você para expandir o seu reino. Levante a sua mão, deixa eu profetizar algo sobre você. Eu declaro e profetizo que em 2022 você viverá um tempo novo de Deus nas suas finanças, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Eu declaro e profetizo que você vai prosperar. Onde você colocar as suas mãos, você será bem sucedido. Aleluia! Mas Satanás questiona isso. Satanás vira para Deus e diz assim: mas também o Senhor deu tudo para ele, o Senhor fez tudo para ele. Olha os filhos dele todos ricos, olha a casa dele toda rica, olha, Jó vive no melhor. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. Ah, Senhor, o Senhor encheu ele de bens, o Senhor fez com que tudo que ele fizesse prosperasse. Assim é fácil te servir, assim é fácil te adorar. E aí Deus vira para Satanás e disse: olha, Satanás, Jó é um homem diferenciado. Você pode descer daqui agora, vai lá e toque em tudo quanto ele tem, só não toque na sua vida, só não toque nele. E a Bíblia diz que Jó sai à caça a Bíblia diz que Satanás sai à caça de Jó, e num só dia, os caldeus, os sebeus e o fogo levaram e queimou e destruiu tudo que Jó tinha, o levando à falência. E um dia Jó se torna um homem falido. E nesse mesmo dia em que Jó se torna um homem falido, a Bíblia diz que ele perde os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. 7 homens e 3 mulheres. Sabe, querido, o que eu aprendo com tudo isso? O que eu quero te ensinar nessa noite com tudo isso? Apenas 3 coisas muito simples, porque estamos vivendo e vamos viver um ano de 2022 de transformações. E um homem transformado, uma mulher transformada, tem um princípio que eu vejo em Jó. Qual é, pastor? Alguém transformado ama mais a Deus
do que ao dinheiro. Diga comigo, alguém transformado ama mais a Deus do que ao dinheiro. Olha o que a Bíblia diz em Jó 1,6. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Tem alguém aí? Ele perde tudo, inclusive os 10 filhos. Ele rasga as suas vestes, ele rapa a sua cabeça, se joga por terra e adora. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, querido, alguém transformado, alguém que quer viver uma transformação em 2022, precisa amar a Deus mais do que ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, e você vai ter, você vai ser rico. O problema não é ter dinheiro, e você vai ter. O problema é amar ao dinheiro mais do que a Deus. O problema não é ter dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. E eu aprendo, e eu percebo que tudo que o dinheiro compra é barato. Tudo que o dinheiro compra é barato. Fale comigo, tudo que o dinheiro compra é barato. Sabe, irmãos, Jó era rico, mas ele não amava as coisas que ele tinha mais do que a Deus. E eu pergunto para você: a quem você tem amado? A quem você tem servido? Jó vira, depois de perder tudo, ele diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, muitas pessoas têm Jesus como Salvador, mas têm Mamon como Senhor. Eu vou dizer novamente: muitas pessoas têm Jesus como Salvador, mas têm Mamon como Senhor da sua vida. E o que Jesus quer nesta noite é mudar o seu coração, é transformar a sua vida a tal ponto que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor. Eu vou dizer novamente: Ele quer ser o seu Salvador e o seu Senhor. Um jovem rico se encontra com Jesus, e Jesus diz, ele diz para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para, sabe, desfrutar de tudo que o Senhor tem pregado? Jesus disse: ama a Deus. Ele disse: eu amo. Faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz, tudo isso eu já faço, Jesus. Jesus vira para ele e diz assim: então faz o seguinte, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem virou as costas e saiu triste e não voltou. Na igreja também é assim. Nós dizemos que temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, mas quando o assunto é dinheiro, algumas pessoas dizem: mas para que dar tanto? Para que dizimar? Para que ofertar? Para que dinheiro? Para que dar dinheiro para a igreja? Para que dar dinheiro para pastor? Sabe, querido, tudo que você faz aqui ou lá fora, e não estamos falando só de dízimo, de oferta, de primícias, não. Estou falando de abençoar pessoas, estou falando de comprar carro para as pessoas, estou falando de dar casa para as pessoas, estou falando de você pagar uma lua de mel para alguém em Maldivas. Estou falando para você olhar para o seu irmão e falar assim: as próximas férias na sua vida é eu quem vou semear. Eu estou falando disso. Quando o assunto é dinheiro, algumas pessoas correm. Tem muita gente que diz assim: eu não gosto que o pastor fala de dinheiro na igreja. Por que você não gosta se você passa 6 a 7 dias da semana correndo atrás de dinheiro? Tem gente que muda do país, vai para os Estados Unidos por causa de dinheiro.
Tem gente que troca de nação, troca de carro, troca de carro não, troca de estado civil, sabe, faz tanta coisa. Tem gente que não se casa, porque se ele casar ele perde a pensão por causa de dinheiro. Dinheiro é um dos assuntos mais sérios da Bíblia. Jesus não compara ele a nenhum Deus. Jesus não compara ele a nenhum senhor, Astarote, Beelzebu, o diabo. Ninguém é páreo para Jesus, ninguém. Mas quando chega no dinheiro, Jesus diz: você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia um e ame o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E o que é Mamon? Mamon é o Deus do amor ao dinheiro. Jó amava mais a Deus do que os animais que ele tinha, do que as fazendas que ele tinha, do que, sabe, os camelos, os bois. Jó amava mais a Deus. E eu pergunto para você: você ama mais a Deus do que o dinheiro? Quem é o seu Senhor? É Deus ou é Mamon? Na hora de entregar seu dízimo, você obedece a quem? A Mamon ou a Jesus? Na hora de ofertar, você obedece a quem? Não vou dar não, porque eu estou apertado. Não, eu estou desempregado. Não, esse mês eu não posso. Não, Deus, é o seguinte, o Senhor sabe. Deus sabe, sim ou não? Mas o fato de Deus saber não muda nada a sua realidade. O fato de Deus saber se você tem ou não muda nada a sua realidade. O que muda a sua realidade não são opiniões, são fatos. E de Jó, Deus tinha fatos. E Deus vira para Satanás e disse: ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é piedoso. Ah, mas ele tem tudo. Toma tudo que é dele e você não vai ver se ele ainda continua me adorando. A segunda coisa que eu aprendo com Jó é que alguém transformado ama mais a Deus do que a família. Alguém transformado ama mais a Deus do que a própria família. Ah, pastor, mas aí só está pegando pesado demais. Não, Jó perde tudo e agora ele perde 10 filhos. Sabe o que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe, querido, quem perde um pai ou uma mãe, fica órfão. Você está aí? Quem perde um pai ou uma mãe, fica órfão. Quem perde o marido ou a esposa, fica o quê? Na minha opinião, viúvo fica quem vai. Mas quem perde um pai, um marido ou uma esposa, fica viúvo. Agora, quem perde um filho, qual é o nome que se dá? Qual é o nome que se dá para quem perde um filho? Querido, se nós olharmos para a Bíblia, Jó perdeu 10 filhos. Por que não se dá nome para isso? Porque o curso natural das coisas é os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. O caminho natural da vida é esse. Agora, Jó enterra seus 10 filhos. Jó está sofrendo, com a alma destruída, dilacerada. A dor de enterrar um já é complicado. Imagine agora enterrar 10 e todos no mesmo dia. Sabe, irmãos, quantas vezes sofremos por uma separação, por uma perda? Quantas vezes sofremos porque os filhos se casam e a impressão que dá é que eles não amam mais a gente, é que eles não ligam mais para a gente, é que eles agora vão viver a vida deles, e aí a gente tem que ficar implorando para eles, né? Você não vai lá em casa? Você não vai me ver?
Você não vai almoçar com a gente? Você não vai jantar com a gente? A impressão que dá é essa. E a gente começa a sentir a síndrome do ninho vazio, quando os filhos se vão. Sabe, tudo isso dói. A perda dói. Tudo que perdemos dói. Jó não estava sofrendo, Jó estava destruído. Jó estava moído. Nós sofremos muito por causa de uma perda. Mas aí vem Jesus, lá no Novo Testamento, em Lucas 14, 26, e diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, ou não deixar seu pai e sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Sabe, querido, se queremos viver uma vida transformada, nós precisamos nos transformarmos em discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, nós devemos abandonar e aprender a abandonar tudo. Não estou falando que você vai sair da sua casa, ou você vai deixar a sua família, não. Eu estou dizendo para você que fazer as coisas para Deus, ou amar a Deus mais do que a sua família, é importante. Jó perde 10 filhos, naquele momento de dor ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome, eu ainda vou continuar adorando, eu ainda vou continuar prostrando. Eu não sei o que você perdeu, meu irmão, em 2022, eu não sei o que você perdeu na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, mas eu quero convidar você a continuar adorando, a continuar seguindo, a continuar buscando. Não desista, não desanime, não volte para trás. Você pode estar sofrendo, continue adorando. Você pode estar chorando, continue adorando. Você pode fazer falta, continue adorando. Você pode sentir falta demais, continue adorando. Não pare de adorar. Aleluia! Ame mais a Deus. Algumas pessoas, meu livro ficou pronto, eu ia para São Paulo esse final de semana, não deu para ir, mas algumas pessoas me perguntaram assim: pastor, por que o senhor deixou de pastorear alguns dias para cuidar da pastora? Parece que está havendo uma inversão, o senhor está pregando uma coisa, mas parece que está... Não. A Bíblia diz que Jesus manda amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E se possível for se preciso for, dar a vida por elas. Sabe, queridos, a minha primeira igreja é a minha casa. A minha primeira igreja é a minha casa. Cadê você que é homem? Levante sua mão aí. Você que é homem casado ou solteiro, levante sua mão também, vou liberar uma palavra. Deus vai te dar graça e sabedoria para que você aprenda a pastorear com excelência, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Jó, meu irmão, ficou triste, ficou. Perdeu 10 filhos, perdeu. Mas a Bíblia diz que ele ainda o adora. Aceitar Jesus não custa nada. Segui-lo vai te custar tudo que você tem. Tudo. Vamos dizer junto essa palavra? É tão bonita essa frase. Diga comigo: aceitar Jesus não custa nada. Diga: segui-lo vai me custar tudo que eu tenho. Posso ouvir um glória a Deus? Jó, a vida continua. Jó não murmura, não blasfema, não questiona. Jó está sofrendo, está moído, está quebrado. Satanás agora vai diante de Deus novamente. Deus, viu Jó? O cara é o cara. Satanás falou assim: pele por pele, toca na carne dele, nos ossos dele, para ver se você vê se ele não blasfema na tua face. E aí então Deus vira para Satanás e diz: pode tocar na sua carne, pode tocar nos seus ossos, só não toque
na vida dele. E a Bíblia diz assim em Jó 2, do 8 ao 10: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Ou a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Tu falas como uma louca. Jó chamou ela de louca? Não, Jó não chamou ela de louca. Jó falou que ela falava como uma louca. Se fosse alguns maridos, irmãos, ai, 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 o cara é tão grosso, não vou nem falar. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Terceira e última coisa, eu aprendo que alguém transformado ama mais a Deus do que a sua própria vida. Jó amava mais o dinheiro, mais a Deus do que ao dinheiro. Jó amava mais a Deus do que a sua própria família. E agora Jó demonstra que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Jó agora está com o corpo cheio de tumores, cheio de feridas. Esses tumores vão consumindo a sua pele. Esses tumores vão começando a cheirar mal, e agora eles estão no seu corpo inteiro. Jó pega um caco de alguma coisa, começa a raspar aqueles machucados, talvez para coçar, talvez para ir tirando aqueles pus que fica embaixo das feridas. E agora dói não só o corpo, porque a alma de Jó já estava dolorida, machucada. E agora quando ele olha para o corpo físico, ele provavelmente não dorme. Ele provavelmente vira a noite em claro. Você já teve dor de dente de noite, você sabe o que é uma dor de dente. Imagine um homem com tumores. Jó agora está sem posição para se sentar, para se deitar. Jó provavelmente está magro, debilitado, abatido. E para não bastar somente isso, a sua mulher vira para ele e diz: tenha dignidade, amaldiçoa Deus e morre, suicida, dá um jeito de acabar com sua vida. Dá fim nisso. Você não é homem nem para isso. Sabe, irmãos, Jó vira para ela e diz: olha, você está falando como uma mulher doida, como uma mulher louca, para com isso. Jó não tinha mais o que falar.
Ele já tinha demonstrado para Deus tudo o que ele era. Ele já tinha demonstrado para Satanás tudo o que ele era. Ele tinha demonstrado para as pessoas quem ele era. E assim como Jó, o apóstolo Paulo diz que ele não vivia mais. O apóstolo Paulo diz que ele não vivia mais para ele. Quando nós falamos em amar a Deus mais do que a nossa própria vida, nós estamos falando de não viver mais para nós, não fazer mais as nossas vontades, não fazer mais os nossos desejos, não fazer mais aquilo que nós queremos. Quando nós falamos de amar a nossa própria vida mais do que a Deus, nós estamos falando de abandonar as práticas pecaminosas que não nos acrescentam na nossa vida com Deus. Nós estamos falando de viver uma vida reta, íntegra, justa. Pastor, mas isso é possível? Se Jó conseguiu viver, nós também podemos conseguir. Amar a Deus acima da nossa própria vida. O apóstolo Paulo vira e diz: olha, Senhor, eu não vivo mais eu, mas a vida que eu estou vivendo agora na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. E aí chega um dado momento da sua vida, o apóstolo Paulo vira para Deus e para Timóteo e diz: olha, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé, eu estou pronto para morrer. Mas quando eu olho para Jó, para Paulo não está pronto para morrer. Paulo já está morto. Ele só está esperando o dia dele chegar, para ele ser oferecido como uma oferta para Deus. Amém. E eu pergunto para você, se Jesus voltar hoje, você vai ser aliás, se Jesus voltar hoje não. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, você vai ou você fica? Pastor, não batizei. Você fica. Mas você tem Jesus? Você fica. Pastor, não tomo ceia ainda. Você fica. Pastor, estou vivendo uma vida na carne. Você fica. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Eu pergunto para você: você ama mais a Deus do que a sua própria vida? Você ama mais a Deus a ponto de abandonar tudo que você ama por amor do Evangelho? Sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: não vou ficar fazendo questionamentos para você, porque se tem uma coisa que essa igreja Batista Nacional Vinho Novo, se tem uma coisa que você que é ovelha não vai poder fazer, é dar desculpa no tribunal de Cristo. Né, pastor Haroldo? Diga para o seu irmão: você não vai poder dar desculpa no tribunal de Cristo. Fala para ele aí. Fala para ele aí. Fala para duas pessoas, Eu concluo dizendo o seguinte: por que me dá desculpa, pastor? Porque aqui nós falamos a verdade. Aqui nós não pregamos o que você quer ouvir, nós pregamos o que você precisa ouvir. Todos os pastores, líderes que sobem aqui, sobem direcionados pelo Espírito para ministrar uma palavra ao seu coração. E eu concluo dizendo o seguinte: do jeito que Jó estava vivendo, olhe para mim. Do jeito que Jó estava vivendo, pastor Haroldo, ele pergunta para Deus 16 vezes: Deus, por quê? Olha para mim, olha para mim. Olha o que ele fala: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Os amigos estão dizendo assim: por que, Jó? Porque você pecou. Ah, Jó, você fez uma coisa errada. Não é assim que as pessoas dizem? Por quê? Ah, porque você fez alguma coisa de errado. Ah, porque você mentiu. Ah, porque você roubou. Ah, porque você fez isso. Isso aconteceu na sua vida por causa disso. Mas tem coisas que nós nunca vamos encontrar a resposta. Jó não sabia do que estava acontecendo como nós sabemos. Jó não sabia que Satanás tinha dinheiro diante de Deus, e Deus disse: não, ele é o cara, ele é. Jó não sabia disso. E ele começa: por quê? Quantas vezes essa mulher perguntou para mim: por quê? Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Por que isso na minha vida? Por que isso na minha casa? Por que isso na minha filha? Por que Deus levou minha filha? Por que Deus levou meu filho? Por que meu casamento acabou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Jó pergunta 16 vezes. Por 34 vezes, Jó se queixa para Deus. Não vou falar aqui quais são as queixas, mas 34 vezes, Jó se queixa para Deus. E é assim mesmo, irmãos. Quando nós estamos passando uma situação difícil, delicada, complicada, a primeira coisa que fazemos é: por que, Deus? E aí nós começamos a nos queixar. Oh Deus, não podia ser em uma outra hora, não podia ser em outro momento, porque nesse momento estava tudo tão bem. Mas você sabe qual que é o pior de sofrer? É sofrer no silêncio de Deus. É sofrer quando Deus não responde nada. É passar por situações quando nós não encontramos resposta para nada. Nós queremos que o pastor dê uma resposta, ele não tem. Nós queremos que a igreja dê uma resposta, ela não tem. Nós queremos que as pessoas dêem uma resposta, elas não têm. Nós queremos que Deus fale, Deus se cala. Pior do que sofrer, é sofrer no silêncio de Deus. Por quê? Sabe, irmãos, Deus não queria provar nada para Jó, nem muito menos em relação a si mesmo. Mas quando Deus vai falar com Jó, Deus não responde a nenhuma das suas perguntas. E Deus lhe faz 77 perguntas. Você está perguntando por quê? Talvez você possa estar imaginando aí: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus olha para Jó e não responde nenhuma. E aí Deus começa: Jó, onde você estava quando eu separei as águas? Quando eu separei o firmamento? Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu fiz as estrelas? Quem é você, Jó? Onde você estava? Deus não responde para Jó. Deus mostra para ele a sua glória. Deus mostra para ele a sua glória. É como se Deus estava dizendo para Jó: Jó, meu filho, eu criei e sustento as estrelas. Jó, eu faço a terra girar em órbita. Eu faço, as coisas ficarem flutuando no espaço. Jó, eu criei o homem. Jó. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele pode nunca te responder quanto aos seus sofrimentos, que você nunca poderá encontrar uma resposta plausível para o que aconteceu ou o que está acontecendo na sua vida. Eu estou aqui para dizer para você que você pode ouvir o silêncio da parte de Deus, que dentro da sua alma vai gritar mais alto do que qualquer estrondo que possa haver sobre a terra. Mas eu estou aqui também para dizer para você que no meio de tantas tempestades, de tantas turbulências,
de tantas falências, de tantas mortes, de tantas desgraças, eu te convido nessa noite a enxergar a glória de Deus. A glória de Deus. Deus faz 77 perguntas para Jó, derrubando as teses de Satanás. E eu digo para você, meu irmão, que é possível ser feliz, mesmo na doença, mesmo no aperto, mesmo nas dificuldades. Somente pessoas transformadas pelo Espírito conseguem amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e com todas as suas forças. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Simplesmente adore a Deus. Continue fiel, continue reto, continue íntegro, continue temente, continue se desviando do mal. Não desista, não pare, persevere, não olhe para trás, não deixe as pessoas, não deixe se levar pela falácia das pessoas, não se deixe levar pelas situações complicadas e adversas do mundo. Faça como Jó, adore, o louve, contemple a sua glória, contemple o seu poder, e você encontrará respostas em Deus, não de Deus. Deus tem respostas para todas as suas perguntas. Só é necessário que você olhe para Ele e veja que a graça dEle te basta. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, com seus olhos fechados. Como está a sua vida? Responda para você aí, como está a sua vida?